Você já ouviu falar que o capitalismo é cada vez mais insustentável? O problema está no sistema de produção linear. Só se usa recurso natural como matéria-prima, com muitos resíduos e sem chances de reutilização das partes quando o produto não serve mais. A ONU acredita que, se continuarmos assim, não teremos mais recursos naturais em 1 ou 2 décadas. A solução seria o sistema de produção circular. Partes dos produtos dispensados servem para produzir outros, ou para se fazer coisas totalmente diferentes, diminuindo a dependência e a poluição da natureza. Nesse episódio de Foco ESG, vamos conhecer muitos exemplos de como é possível fazer um capitalismo consciente. Vamos ouvir Guilherme Bramer, um profissional que cria soluções em economia circular para vários tipos de empresa. Então, quem trabalha com economia circular não é mais aquele conceito de o reciclado é velho, é feio, é caro. Muito pelo contrário. A experiência tem que ser mantida, só que a forma de fazer produto, a forma de montar um business model, um serviço de uma empresa, tem que repensar. E não é repensar porque eu simplesmente virei um novo presidente de empresa mais verde. Simplesmente que se eu não fizer isso, a sociedade não vai mais comprar meu produto e os acionistas não vão mais botar dinheiro na minha empresa. Eles vão procurar empresas que estão impactando menos o planeta como uma empresa tradicional. E Arthur Rufino, que viu uma oportunidade onde a maioria via um problema sem solução: os resíduos de automóveis. Não é à toa que chama economia circular, não era só circularidade. É o negócio envolvendo a circularidade que chama economia circular. Então a gente tem que parar de pensar que é simplesmente uma atitude de abraçar a árvore e entender que é uma oportunidade de negócio fazer seu produto durar ou voltar. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, bem-vinda, bem-vindo ao Foco ESG. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e também pelo seu interesse, para a gente fazer diferença aí no nosso mundo, no nosso futuro. Os nossos convidados já estão aqui. Arthur, bem-vindo. Prazer, obrigado pelo convite. Guilherme, bem-vindo. Obrigado, foi um prazer bater esse papo com vocês. Obrigado vocês por terem vindo para compartilhar esse conhecimento com a gente, A gente fala hoje de resíduo, que a gente produz demais, Se eu não me engano, cada um de nós 1 quilo de lixo por dia. É muita coisa. Só no Brasil, 82 milhões de toneladas só no ano passado. Pior do que isso é que a gente reutiliza ou recicla muito mal, apenas 4%. Esses dados são da Associação Brasileira de Coleta. Ou seja, a gente tem muito espaço aí para desenvolver uma economia circular. Vocês querem saber bem o que é esse conceito? Talvez você ache até que sabe bem. Explica para a gente, Arthur. O conceito de economia circular está muito relacionado a repensar a forma como a gente lida com os produtos da nossa vida, seja um automóvel, seja um copo de papel. E a gente acaba atrelando muito a reciclagem, Então é circular, então eu estou reciclando, mas vai muito antes disso. A gente pensando desde o design dos produtos, como que eles vão se comportar durante essa vida e se eles são reparáveis, se depois do reparo eles têm já está pensado para onde, que tipo de destinação ele vai ter. Então, manter isso dentro de um ciclo muito mais amplo do que simplesmente destruir o material e fazer ele voltar, essa é a economia circular que a gente estrutura. Realmente, até pelo nome, circular, a gente imagina que é isso, o produto voltar para a empresa de onde ele veio, mas a gente evitar a circularidade, melhor ainda, então. Exatamente, assim, o fundo, se a gente for buscar um pouco mais da filosofia, a economia circular, na verdade, é o que a natureza faz. O ser humano é o único ser vivo no planeta Terra que gera lixo, Nenhum outro ser vivo gera lixo, ele gera algum recurso para que um outro ecossistema se aproveite daquilo. A gente, com o modelo linear que nasceu na primeira revolução industrial no planeta, a gente entendeu que fazer produtos lineares são produtos que o conceito, você faz muito produto, vende bastante e torce para ele quebrar logo para você vender outro, acabou que a gente adotou isso até hoje. Só que isso tá começando a pedir ajuda da gente.
Quer dizer, o mesmo ser vivo que inventou o problema que vai inventar a solução. Então é isso que a gente trabalha, é isso que a gente tenta mexer o tabuleiro. Eu digo que a economia circular não é nenhuma tecnologia da NASA, mas sim uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de redesenhar o planeta para a gente viver melhor nele. Essa é uma das situações que formam, inclusive, o capitalismo consciente, né? Para a gente deixar de produzir coisa para estragar e vender, produzir para durar também, né? Isso é muito legal. Tem já dados dos Estados Unidos, do governo americano mesmo, dizendo que, apesar de ser uma ideia simples, ela é difícil de executar. Menos de 10% das empresas de lá fazem. Por que será que é tão difícil, Arthur? São vários fatores, acho que um dos principais é a questão do mindset, né? As pessoas estão configuradas para pensar as coisas com um fim que, sei lá, meu carro, eu não estou mais tocando no meu carro. A gente está até meio acostumado com isso, né? Exato. E, inclusive, falando de carro, meu pai é um que diz, começou a dar problema, passa para frente. É isso. Não é? Deixa explodir na mão de outra. Mas eu acho que é isso, as pessoas estão muito acostumadas com isso. E aí, você vem com outros problemas, né? Como os produtos não foram pensados para serem circulares, você tem muito a questão da cadeia de logística reversa. Como que você faz com que depois de descartado esse troço volte para o lugar certo, que tenha a condição ou de reuso, reparação, remanufatura, reciclagem, seja qual for a melhor prática, esse troço precisa voltar para a mão de quem sabe fazer isso. E acho que esse é um dos grandes desafios também, a logística reversa. É só uma questão da gente se aprimorar. É de tempo. É de tempo e realmente a gente precisa aprender a desaprender. Esse é um termo que a gente vem usando bastante. A gente tem que começar a colocar esse tipo de pauta em escola desde da criança, no primeiro ano de escola dessa criança. A gente ensina essa criança geografia, matemática, português, mas não ensina ecossistema, não ensina sustentabilidade, não ensina... Então, quando você vai tomar uma decisão, quando você vira um novo consumidor ou um diretor de uma empresa, e você não foi treinado dessa forma, sua decisão vai seguir o passado. A gente acaba seguindo o passado. Então, a gente precisa mudar o chip que colocaram no nosso cérebro na forma de fazer produto. O modelo de ganhar... E eu tenho certeza que quem trabalha com economia circular, a gente não é contra, pelo contrário, lucratividade, contra experiência de produto. Hoje a gente está tão mal acostumado que a gente cancela um táxi se o cara não te responder em 3 minutos. Quer dizer, então o nosso nível de exigência como serviço está muito mais aflorado. Então, quem trabalha com economia circular não é mais aquele conceito de o reciclado é velho, é feio, é caro. Muito pelo contrário. A experiência tem que ser mantida, só que a forma de fazer produto, a forma de montar um business model, um serviço de uma empresa, tem que repensar. E não é repensar porque eu simplesmente virei um novo presidente de empresa mais verde. Simplesmente que se eu não fizer isso, a sociedade não vai mais comprar meu produto e os acionistas não vão mais botar dinheiro na minha empresa. Eles vão procurar empresas que estão impactando menos o planeta como uma empresa tradicional. E também tem como ter lucro tendo produtos que duram mais nas mãos dos seus clientes, né? Tendo com ele uma relação mais duradoura para que ele sempre acabe comprando de você, não é? Ou até mesmo quando ele traz para você o produto de volta, ele já diminui um pouco, né, o seu gasto também com matéria-prima. Inclusive, se você quiser um bom exemplo disso, tem na indústria têxtil, em um episódio aqui do Foco ESG, que você pode assistir. Tem o QR Code aqui no canto, para você então ir para lá se quiser. Mas vai depois, continua esse papo aqui. Tem um dado, inclusive, muito curioso. Olha só. Que no Brasil, de acordo com a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, 76% das empresas já desenvolveram alguma iniciativa de economia circular. É um tanto curioso, não? É curioso e questionável. Talvez seja muito a forma como eles estão enxergando isso. Então, sei lá, se a gente está falando de indústrias, você pode imaginar que boa parte deles tem algum tipo de gestão do resíduo, né? Vão aparas de metal, de papel, seja o que for, e eles consideram isso economia circular. Mas isso está muito limitado ao escopo 1 ali, né? A atividade que produz a coisa que vai sair dali. Quando a gente pensa em economia circular, a gente está pensando no design, a engenharia, se a gente consegue trazer esse produto de volta e remanufaturar, não destruir para depois construir outro. Então tem várias questões. E você falou um ponto importante, a questão da lucratividade. Não é à toa que chama economia circular, não era só circularidade.
é o negócio envolvendo a circularidade que chama economia circular. Então a gente tem que parar de pensar que é simplesmente uma atitude de abraçar a árvore e entender que é uma oportunidade de negócio fazer seu produto durar ou voltar. Então é essa que é a questão que falta. Tanto que, aí agora, foi quase uma pegadinha essa pergunta, né? Porque aí, Arthur, inclusive sobre isso que você falou, né? Muitos empresários, na realidade, fazem por conta disso, porque viram ali uma oportunidade, né? Mas nem sabem que é economia circular, porque a própria CNI mostra que 70% deles não sabem que estão fazendo economia circular quando acham alguma situação como essa, né? Não significa que a empresa inteira, a indústria inteira esteja sendo, já esteja dentro de um escopo de economia circular, mas às vezes é uma situação ou outra. Exato, eu acho que, primeiro, o que é legal de tudo isso, a gente vê a economia circular sendo discutida nas pautas estratégicas dos negócios, nas decisões de fundos de investimentos bilionários que começam a tomar decisão pautada no conceito ESG, ou seja, não vai investir mais só por lucratividade. Obviamente, lucratividade sempre vai fazer parte da equação, mas não é só isso que está sendo olhado. E aí o executivo, o presidente, o dono, enfim, o C-level da empresa, ele precisa entender mais do tema. É o que eu falo. É difícil a gente acreditar que nós somos psicopatas do clima. A gente não está aqui para destruir o planeta que a gente vive. É por falta de conhecimento que as decisões estão sendo tomadas dessa forma. E tecnologia, o ser humano tem uma característica muito legal. Ele se adapta, ele cria, ele é criativo, ele inova. Então, a partir do momento que você começa a ser substituído por concorrentes que são mais sustentáveis que você vai atrás do entendimento, do conhecimento, você traz empresas, muitas startups estão nascendo para ajudar as grandes empresas porque às vezes é difícil, se é uma empresa centenária, com milhares de funcionários, mudar a forma de fazer não é simples. E então, muita startup está nascendo para ajudar essas grandes empresas a entrarem no ciclo de economia circular. O mais importante é a liderança das empresas estarem abertas ao novo, estarem abertas a escutar o conceito e, com isso, tornar item estratégico do negócio. Certo. Aí, quando esses empresários entendem o conceito, 88% deles dizem que percebem que é importante. Porque realmente, né, acho que não tem como alguém dizer que não quer ganhar dinheiro com resíduo. Exato. Né? Tem um desafio. Nessa pesquisa daí tem, então, agora pra gente aqui, posso falar? Vou ocupar o tempo de vocês aí, mas é interessante. Como que eles estão fazendo, né? 56% otimizando um processo, 37% com insumos, então buscando esses insumos que são circulares, 24% com recuperação do recurso, 22% com extensão da vida do produto, 20% com o produto como serviço. Tem um exemplo disso? Tem vários. Eu vou até aproveitar para dar os exemplos dos outros aspectos também. O ser humano, como eu falei, nós somos os únicos que criamos lixo na sociedade. Mas quando a gente fala lixo, a gente fala muito do que a gente vê nos oceanos, que é o desperdício de recurso, que é um dos itens aí, que é perder uma coisa que podia ser reaproveitada por um mau desenho de produto, ele acaba sendo desperdiçado. Só que a gente criou alguns outros tipos de desperdício. Por exemplo, a ociosidade. Ela é um tipo de produto. O que é a ociosidade? É você comprar um produto que vai ficar parado na sua casa. Uma furadeira é um bom exemplo. A furadeira você vai usar em média 3 minutos em toda a sua vida. Ela vai estar ligada. Então, essa questão de você de querer ter a posse de alguma coisa e não o acesso às tecnologias foi criado por nós. Você tem também a questão do encurtamento da vida útil de um produto. Isso daí nasceu na primeira crise econômica do mundo, que o pessoal de lâmpada se juntou e falou, putz, a gente precisa pensar alguma coisa para aumentar o consumo. Eureka! Vamos acabar com a vida útil da lâmpada, vamos encurtar, em vez de ser 5 mil, 3 mil, 7 mil horas, vamos encurtar para 1.000 horas, que ela vai queimar mais rápido, eu vou vender mais lâmpada. E esse conceito que é dado o nome de obsolescência programada foi adotado por quase todas as indústrias. Quem não tem medo de atualizar um celular, quando chega a atualização ele fica mais lento, ele fica parecendo que ele não é mais tecnológico. Então, quando você trabalha projetos que você aumenta a vida útil de um produto, e aqui o Arthur tem exemplos magníficos do trabalho que ele faz de recuperação de peças de carro que são novas, com algum reparo, com algum ajuste, você consegue continuar com essa vida por muito tempo. É o conceito de inteligência da economia circular. Por isso que ela confunde muito com reciclagem, mas ela é muito mais ampla do que só reciclagem. Vamos dar exemplos disso então, começando pelo Arthur. Conta para o pessoal de casa, né? Como é que surgiu, inclusive, essa ideia? Legal.
A Octa nasceu muito focada em garantir a circularidade dos veículos no Brasil, né? Então, eu tenho uma experiência grande no setor da desmontagem de veículos, e aí, conhecendo outros países, eu tive em 10 países entendendo esse modelo de negócio para trazer essas tecnologias para o Brasil. Você percebe que lá fora, 5% da frota de um país, todo ano, vai para a mão do centro de desmontagem legal, é desmontada e essas peças são redistribuídas para o consumidor, seja como reuso puro, então é a peça usada, seja como remanufatura. Então você pega uma peça que não está perfeita, a indústria simplesmente aplica algum tipo de reparo e ela volta em condição de nova para o mercado. Então são mercados enormes. O Japão tem quase 4 milhões de veículos desmontados por ano, Estados Unidos são 12 milhões, e aí no Brasil a gente está com 500 mil. Desmontados formalmente. O que acontece? Como você não está oferecendo para o mercado uma solução legal de reparar o veículo dela, você tem uma explosão do roubo de veículos. Então, muito ao contrário do que as pessoas pensam, a gente precisa de muitos centros de desmontagem legais no Brasil para dar conta do recado, porque o consumidor está falando, cadê minha peça usada? Não tem peça nova suficiente no mercado. E aí você tem outras questões importantes. Estamos estendendo a vida do veículo uma vez que a gente está da nossa manutenção com peças usadas e remanufaturadas. Chega uma hora que ele não consegue mais. Seja porque ele bateu, porque ele pegou fogo, ou porque ele é super utilizado. São várias questões que transformam o veículo em um veículo no final de vida. Quando a gente tem esse fator no Brasil, o veículo é abandonado. Ou no pátio da sua empresa, ou na rua, ou você esquece de pagar imposto até que o Detran pegue. O Detran tem 9 milhões de veículos em pátio no Brasil hoje. 9 milhões? 9 milhões. Nossa. Você entende de resíduos, você sabe o quanto a gente tem uma mina urbana. Sem dúvida. Que é metal, é borracha, é plástico, é vidro, tá tudo ali, só que está contaminando o solo e acumulando água. Então a gente está ajudando a entender que isso tem valor e depois a gente ajuda a comercializar isso com os centros de desmontagem. A gente é um canal de venda desse perfil de veículo. Depois eu ajudo o centro de desmontagem a distribuir esses subprodutos. Reuso para quem vai usar, peças quebradas para a indústria de remanufatura e peças destruídas para quem faz o consumo de resíduos. Então, a gente é um marketplace circular, a gente mantém o veículo nessa brincadeira e cada veículo que passa por todo esse processo, ele deixa de emitir, por não fabricação e outros fatores, 3,7 toneladas de CO2. Cada veículo leva. Então, é muito importante isso. Então, o governo hoje está com políticas públicas de renovação de frota, como o próprio Renovar ou a MP 1175, que ela te dá um incentivo para comprar um caminhão ou um ônibus novo, por exemplo. Dá R$99 mil, só que você precisa entregar um com mais de 20 anos num centro de desmontagem. Então é outra coisa que a gente ajuda muito as concessionárias e montadoras a receber isso, gerar o certificado de que realmente foi destinado, e aí você reduz uma frota extremamente poluente e coloca uma mais eficiente na rua. Então são várias coisas que dá para construir, e você vê que são... a gente está falando de um marketplace circular, mas você tem extensão, você tem reuso, você tem remanufatura, você tem reciclagem. Tem muita coisa envolvida aqui. Isso que é o conceito de economia circular. E eu queria pegar mais um gancho que é transformar produto em serviço, que a gente comentou que é um dos itens que foram citados na pesquisa. E tem alguns exemplos brasileiros, e até outros que não, que é sobre isso. Por exemplo, uma grande fabricante de turbina de avião, que é conhecida por uma marca de carro muito famosa, mas também faz turbina de avião, que começa agora a vender potência utilizada por voo, não mais turbina. Ou seja, em vez de vender a turbina, ela coloca a turbina em comodato nas empresas aéreas e calcula a potência que foi utilizada em cada voo e cobra a empresa por potência utilizada. Um outro exemplo, uma grande fabricante de pneu, que começou agora a cobrar por quilômetro rodado e não mais por venda de pneu. Ou seja, então ela vai lá, desenha o quanto de frota, o tamanho da sua frota, faz pneus que vão durar muito mais, porque o legal da economia circular é você repensar a forma de fazer. Então, em vez de fazer um pneu tradicional, eu vou fazer um pneu que dure mais, porque agora eu ganho dinheiro no quilômetro rodado e não mais na venda do pneu. Então, outro exemplo. E, por fim, um exemplo de lâmpada. Foi os que inventaram a obsolescência programada, agora estão repensando o conceito. Eles estão começando a vender em ambiente iluminado. Ou seja, vai na sua empresa, analisa a sua empresa, você vai precisar desse tipo de iluminação aqui e eu vou te cobrar
ambiente iluminado. Então não se preocupe em queimar lâmpada, que se queimar eu venho aqui, substituo, etc. Então é uma forma de repensar, sem abrir mão de novo de experiência, de qualidade de produto, mas mudando a forma de fazer dinheiro. Em vez de vender vendendo lâmpada, eu vou agora vender ambiente iluminado. Eu passo a ser um prestador de serviço da sua empresa, e é o que você falou, você aumenta o relacionamento com o seu cliente, você entende as dores do seu cliente muito mais do que você entendia antes, simplesmente só vendendo um produto. Então essa é uma outra forma, além de tudo que o Arthur já trouxe, é mais um que está sendo ganhando muito espaço. As empresas estão transformando os produtos delas em serviços. Isso é bem legal. Precisa muito dos criativos, né, para isso. Porque, inclusive, até então, um serviço de carro que você chama ele por aplicativo, todo mundo sabe quais são esses aplicativos, também acaba sendo. Totalmente. Isso é uma forma de você estender vida útil de produto e aquele que eu falei da ociosidade. Quanto tempo o nosso carro fica parado nas nossas garagens ou em tal lugar? Agora você está gerando emprego, você está fazendo esse carro circular muito mais do que ele circulava antes e gerando negócio, e ajudando a mobilidade urbana. Quer dizer, então, a economia circular é muito mais ampla do que isso. A reciclagem é quando você não tem mais o que fazer, fala, putz, então eu vou reciclar porque realmente esse bichinho aqui não dá para usar mais. Mas antes disso tem muita coisa para ser feita e gerar negócio. Isso gera, inclusive, uma demanda para profissionais de várias áreas, né? Sim. Que a gente está comentando aqui. Tanto os engenheiros, com os seus materiais, né, que podem desenvolver, e os designers também, né? Que tem que agora não só pensar em forma e função, né, que sempre foram os pilares do design, mas também agora a forma, a função e também um jeito disso durar mais, né? Ou ser reutilizado de uma outra forma. É o que eu falei aqui já, né? Ninguém é psicopata do clima, eu imagino. E eu tenho certeza, vou dar um exemplo também que a gente vê muito no mercado de embalagens, né? Mas o pessoal muda a cor da embalagem para tornar aquele produto mais premium. Você vê muito no mercado de águas minerais, aquela garrafa roxa, rosa, amarela, laranja, para dar um aspecto de água premium. No fundo, o designer, eu tenho certeza que criou aquilo com uma intenção de valorizar aquela água, só que ele não conversou com o catador, ele não conversou com uma cooperativa de catador, que esse valor dessa garrafa roxa, dessa garrafa rosa, da laranja, tal, colorida, ou do refrigerante colorido, perde muito em termos de venda de material para reciclagem. Então, comparado com uma garrafa transparente. Então, se você mantém o PET transparente, o Brasil é um dos maiores recicladores de PET do mundo. Só não recicla mais porque a logística reversa não chega, porque a garrafa não chega, porque tem demanda suficiente para tecido, para fazer garrafa de novo. Para o mercado automotivo usa muito PET reciclado nos estofados e em outras áreas. Mas se você muda a cor, você perde muito valor. E são coisas simples. O designer agora, o novo designer, o designer com a cabeça de SD, que sai de uma faculdade, ele não olha só forma e função, ele tem que olhar, o que eu vou criar é um bichinho híbrido, confuso para a sociedade ou não? Ele é um cara que é um negocinho que vai durar muito e quando não puder durar mais, o que ele pode virar e como é que eu vou facilitar a reutilização ou a reciclagem dele? As grandes indústrias de bebidas já mudaram isso, podem reparar na prateleira. O refrigerante de limão e de guaraná já não é mais com PET verde. Perfeito, exatamente por isso. Por isso começaram a visitar as cooperativas, começaram a conhecer o mercado de reciclagem, colocaram isso como pilar estratégico do negócio, os acionistas começaram a cobrar novas atitudes e uma mudança simples. Você não vai deixar de comprar uma soda limonada porque a garrafa é verde ou transparente. Você confia na marca, você confia no canal de distribuição, você confia na qualidade do produto. É isso que você compra a experiência. Né? Então, se você educar e mostrar, mudei a cor porque isso melhora, a cada uma tonelada reciclada no Brasil, você gera 3 empregos sociais no país. Então, cada tonelada reciclada no país de embalagem, você gera 3 empregos na cooperativa com legalização, com salários dignos, etc. Então, quando as empresas começam a entender que uma mudança simples impacta um monte de coisa para trás, é natural o decisor tomar uma decisão mais correta. Legal isso, né? E como é importante, temos mais um exemplo aqui, o governo, né, em qualquer esfera, criar situações, ou seja, né, sejam leis, para que facilite isso. Né? Assim como você falou sobre a renovação de frota, que já tem uma condição aí. Né? Para vocês foi importante. Não, foi super. E tem um ponto muito legal, porque assim, eu sou muito contra incentivos eternos, né? Porque acho que você deixa a cadeia um pouco estruturada. Mas a forma como veio essa, eu acho muito bacana porque ela vem, incentiva, mas ela é feita para acabar. Ela tem, sejam 10, sejam 15 anos, ela precisa fomentar a
o desenvolvimento de uma indústria chamada desmontagem legal, que se no Brasil a gente estivesse fazendo 100% dela, seriam 210 mil novas vagas de trabalho. Fora zerar o roubo de veículos focado em consumo de peças. E aí eu estive no Japão ano passado, entendendo também esse negócio da desmontagem, e lá, essa montadora que estava com a gente, eles têm uma rede de centros de desmontagem. A montadora. Que legal. E aí, isso nasceu primeiro para materiais, depois evoluiu para design, e hoje essa montadora, ela começou a construir os veículos dela para que eles fossem mais facilmente desmontados com foco em reuso. Porque daí o veículo dela não só dura mais, mas ele tem um custo de seguro menor. Porque ele é muito mais reparável. Então, e fora a questão ambiental que estava muito forte nessa montadora. Então, cara, você vê, a montadora ela tem até o centro de desmontagem para repensar o design das peças que ela vai aplicar naquele veículo. Tá em uma boa condição, uma boa ideia para os governos aqui também. Então. Isso que pegar esse gancho, porque, olha só, o que foi trazido pelo Arthur é muito legal, porque isso foi uma iniciativa da própria montadora, mas se o governo pressiona, quando ele cria um incentivo para você trocar seu carro mais antigo por um carro novo, já é super legal. Mas se ele bota do outro lado, né, esse é o amor, mas da dor, assim, se você não fizer isso eu vou te multar. O que é melhor? Você continuar insistindo no seu produto mal desenhado, que gera resíduo, ou você repensar, como essa montadora está fazendo, repensar todo o seu processo? Exato. É muito mais... Você começa a provocar realmente uma abertura para o novo. Você começa a provocar um redesenho. E simplesmente, como falei, você sair do seu escritório, ir para uma cooperativa de catador. E a gente faz isso muito em grandes marcas no Brasil. A gente chega na cooperativa, coloca numa mesa grande todos os produtos daquela marca. Aí chega para a cooperativa e fala... O que é bom para você vender? E assim... Eu ia perguntar, inclusive, para ti, que tu trabalha com mais, né, situações de produtos e empresas, né? Se tem dessas que poderiam ter incentivo maior. Sem dúvida você tem. Hoje a reciclagem ainda tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está na dor, é aquela que está pressionando as empresas a comprovar que quem vende produto industrializado com embalagem, que 22% das embalagens estão indo para locais corretos. Isso é mais pela dor, não é pelo amor. Que o amor que seria incentivar a indústria recicladora no Brasil. Hoje, a indústria recicladora paga o mesmo nível de impostos que uma indústria petroquímica, que uma indústria que extrai recursos não renováveis pagam. Então, tem uma discussão para a gente entender como é que a gente facilita, e eu concordo muito com o Arthur, acho que o incentivo ele tem que ser dado por um certo período só até estruturar alguma coisa melhor e depois deixa a coisa viver, porque senão nunca vai ser uma coisa autossustentável. Mas o governo ele pode ajudar com mecanismos do tipo... em vez daquele produto ser só 22%, como ele é muito ruim, eu vou cobrar de você 50% de retorno. Isso vai fazer com que os desenvolvedores pensem assim, putz, eu vou ter que repensar meu negócio. Porque se eu mudar uma cor, por exemplo, eu já caio para 22%, não mais 50%. Isso é o que está acontecendo na Europa. O pessoal está pressionando agora por tipo de resíduo. Você está falando que você recicla? Me prova. Me mostra onde está o seu reciclador. Me comprova a rastreabilidade que de fato você está reciclando. E aí a coisa está se mexendo de novo. Putz, agora eu preciso ir atrás da cadeia. E está sendo maravilhoso isso, porque o executivo sai do escritório e começa a ir para campo. E aí a transformação acontece. Como eu falei, eu coloco numa mesa de cooperativa um monte de... vou chamar uma marca muito grande, boto todos os produtos na mesa. Chego boto os cooperados em volta e falo assim, e aí, o que é bom para você? E não é de se estranhar que tem marcas que 30% bom, o resto ruim para reciclagem. E os caras saem de lá assim, caramba, eu tô vendendo lixo, literalmente. Né? Então isso e por que a gente faz isso? Justamente para provocar nessas pessoas, cara, eu preciso pensar, eu preciso repensar meu negócio. Então é muito bacana quando você traz o cara para o jogo, quando você traz o cara para um sistema de desmontagem, quando você leva um cara para uma cooperativa de catador, que são pessoas brilhantes, são pessoas até invisíveis ainda hoje no Brasil, mas que de fato limpam o Brasil. 90% do lixo reciclado no Brasil passa na mão do catador, passa na mão da cooperativa. São mais de 400 mil no Brasil, catadores. E se você bem trabalha, vira uma profissão digna, uma profissão decente, você consegue fazer trabalhos maravilhosos com cooperativas de catadores, os projetos que a gente faz. O cooperado ganha em torno de R$300 por mês. Nos projetos que a gente trabalha, eles passam para R$1.500 até R$2.000 por mês de salário, digno, com um ambiente de trabalho decente, com equipamento correto. Então é possível fazer diferente. Né? A questão é essa, a pressão da sociedade está aumentando
e ter executivos que eu chamo de intraempreendedores lá dentro das empresas que aceitam o desafio de fazer o novo. E tem muitos, tem coisas bacanas acontecendo. A gente, infelizmente, está com o tempo já no fim. Quero só saber a percepção de vocês para daqui a algum tempo. Positiva, otimista? Eu estou bastante otimista porque a gente trouxe a palavra economia para a discussão. Então, cada vez mais gente está entendendo que isso é uma oportunidade de negócio, que isso gera não só a parte de impacto positivo que a gente está buscando, seja social, seja ambiental, mas traz dinheiro para a mesa. Então, você está vendo marcas de relógio ultra luxuosas comprando a principal comercializadora de relógios usados dela. Os caras entenderam que tem dinheiro na extensão da vida, no pós canal de venda. Então, eu sou bastante otimista porque tem dinheiro na mesa. Então, seja via incentivo inicialmente, depois o mercado se organizando, uma autorregulação, eu acho que a gente vai ter um futuro bacana das pessoas entendendo que não é mais aquele negócio sujo, é sexy trabalhar com isso. Sim. E tem muito impacto. Olha, digo para vocês que até me animou esse papo em termos de pensar o planeta. Guilherme, tua opinião? Não, eu também. Eu acho que todo empreendedor brasileiro tem que ser otimista por natureza, que você não empreende nesse país. Mas eu acredito muito no ser humano. Acho que a gente realmente a gente não está fazendo errado porque a gente quer, né? Pouquíssimas pessoas fazem errado porque quer e são realmente as pessoas que a gente tem que entender por que fazem isso, mas a maioria querem tomar a decisão correta, porque a gente não tem conhecimento do tema. Não é natural para o ser humano estudar o ecossistema que vive. É muito fácil você entender, comi, joguei no cestinho de lixo, resolvi minha jornada. Né? Isso é assim que a gente foi ensinado desde criança. Seu lixo você joga no lixo e assim a jornada acaba. Agora as redes sociais também estão ajudando muito para esse processo de trazer mais a realidade, de mostrar o impacto. Já que antigamente você não via plástico na praia, hoje você começa a ver a cada praia que você vai. Então você começa a trazer um pouco mais para a tona discussão e a nova geração cobrando isso. Então eu estou extremamente otimista, eu concordo plenamente com o que o Arthur trouxe, isso virou tema econômico. Eu fui 2 vezes, eu tive a honra de representar o Brasil 2 vezes no Fórum Econômico Mundial, só se fala de descarbonização, só se fala de economia circular e de igualdade dos países, das pessoas. Então, esse tema está no mundo, esse tema está nas lideranças, tanto governamentais quanto empresariais, e é dinheiro novo, isso que é legal. A gente não está falando aqui do abraçador de árvore, né? aquele estigma do ativista, do ecochato. Não, a gente está falando de negócio, a gente está falando de entender diferente o que você faz sem abrir mão de novo, de experiência, de qualidade de produto, muito pelo contrário. Né? É só fazer diferente o que a gente aprendeu a fazer errado. Tá todo mundo tendo que se aliar aí aos ecochatos, que agora vocês vão ver que eles têm razão na realidade, né? O pessoal formado em sustentabilidade. Só saber se expressar. Engenharia ambiental. É isso aí, tá aí uma boa dica. Muito bom, muito bom. Muito legal estar com vocês, o papo foi muito proveitoso, né? Arthur, por favor, sempre que tiver temas bons, venha trazer pra gente e parabéns pelo trabalho. Obrigado, prazer. Guilherme, também muito obrigado pelo teu conhecimento aqui compartilhado com a gente. Foi um prazer e conta com a gente sempre. Muito legal estar com o Arthur aqui. E muito legal estar com você, Paulo. Obrigado. Obrigado. Então a gente se vê aí na agenda de quem se importa com o planeta, não é mesmo? E para não perder nenhum conteúdo do Foco ESG, lá no YouTube, clique no sininho. Também siga a gente nas redes sociais. É só procurar pelo SBT News. A gente se vê aqui no SBT.